Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula da disciplina de desenho técnico. Essa aula de número 14, que vamos aprender aos comandos do AutoCAD: alinhar, explodir, dividir e desenhar e configurar um ponto inserido numa linha, numa figura, num objeto do AutoCAD. Então são exemplos simples de ser executados no AutoCAD. Então vamos lá ao primeiro comando, ok? Então vamos ver o primeiro comando aqui, comando 1, comando alinhar. Então temos aqui, tá? Vamos nesse desenho primeiro, tá? Focar aqui nesse desenho. Temos exemplo idêntico ao da apostila, ok? Onde temos um retângulo de medidas indefinidas, medidas quaisquer, que como está na apostila, em um semicírculo. Então vou desenhar este retângulo, ok? Então vou inserir aqui um retângulo, ok? De uma medida qualquer, ok? E vamos desenhar aqui em vermelho, escolher a camada vermelho, um semicírculo, ok? Então vou desenhar um círculo também de medida qualquer, pode ser desse tamanho, tá? Não tem no desenho, não fala, tá? Restrição das medidas. Então, repetindo o desenho, ok? Aqui ao lado direita. Então, vamos, tá, cortar esse círculo. Então, vou pegar uma linha, tá, cortar esse semicírculo, ok? Então, passar uma linha, AP, Enter, Enter, para nós estarmos cortando essa linha, cortamos, ok? Lembra, esse é o comando aparar. Então, eu aparei o círculo. Então, agora eu vou colocar aqui mais próximo para ficar didático, vou mover aqui, bem próximo aqui para vocês verem o desenho, tá? A execução do desenho. Então, o que nós temos esse comando? Alinhar. O que nós queremos fazer? Então, o objetivo é alinhar este retângulo preto nesta figura vermelha, tá? No segmento 2 e 4. Como é que nós alinhamos? Vou ter que desenhar esse círculo aqui, tá? O AutoCAD permite, quando temos figuras, tá, desalinhadas, uns simples comandos, podemos alinhá-las e inclusive reconfigurá-la, tá? Colocar na mesma escala, tá? Nas mesmas dimensões. Então vamos lá. O comando alinhar fica, tá, na aba padrão, dentro do grupo de botões modificar. Clicamos no modificar. Este comando alinhar é este ícone, ok? Simbolizando aqui por um retângulo deitado, tá? Branco e um retângulo azul, tá, na vertical. Então clicamos no comando alinhar. Observe que aqui embaixo na linha de comando pede-se, tá, para selecionar o desenho. Então vamos selecionar o desenho. Selecionado o desenho, confirmamos com Enter. Em seguida, o AutoCAD pergunta especificar o primeiro ponto de origem. Eu coloquei aqui o lado 1, 2, 3 e 4 porque é a sequência que nós desejamos alinhar. Então eu vou clicar no ponto 1 do desenho de origem até no ponto 2, onde eu quero que essa ponta 1 seja alinhada, ou seja, ela vai até o ponto 2, ok? E agora ele pergunta qual o segundo ponto de origem, onde nós queremos, né, alinhar a figura. Clico no ponto, tá, extremo do retângulo e até o próximo ponto que eu desejo alinhar. Então vou para a outra extremidade do semicírculo. Clico no ponto, tá, 4, ok? E ele pergunta, o terceiro ponto é no caso se houvesse, né, a terceira dimensão. No caso nós estamos no plano. Ele podemos, né, assim que clicamos no último ponto, digito Enter, tá? Clico na tecla Enter. Ele pergunta, redimensionar os objetos, tá? Sim ou não? Se eu clicar em não, ele alinha e não redimensiona o objeto, ok? Vou repetir o desenho para vocês verem, alinhando e redimensionando o desenho. Vou dar o Ctrl Z para voltar. Então vamos lá, modificar, alinhar, seleciono a figura, confirmo com Enter, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, confirmo com Enter. Agora eu clico em sim, ou seja, eu quero que redimensione a figura. Clico em sim, pronto, alinhou o retângulo à figura do semicírculo, a figura vermelha, ok? Então é assim que se executa o comando alinhar. Temos também na apostila um outro exemplo, vou repetir também,
um retângulo, 130, retângulo, um quadrado, 130 por 130. Vamos alinhar, né, um triângulo qualquer, até vou repetir aqui o triângulo para vocês verem, né? Vamos escolher uma linha vermelha, pode ser qualquer retângulo, perdão, qualquer triângulo, tá? Qualquer tamanho, tá? Que ele vai alinhar, qualquer dimensão que seja o triângulo. Então, eu desenhei aqui para vocês verem um triângulo. Eu quero que essa base do triângulo seja alinhada ao quadrado de 130. Como é que nós fazemos? Clicamos no comando alinhar, selecionamos a figura, confirma com Enter, clico no ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, confirma com Enter e redimensiona, clico no sim. Então está redimensionado, alinhado e redimensionada a figura, ok? Então eu trouxe, né, nós trouxemos o triângulo à base superior do quadrado, ok? Então esse é o comando alinhar, bem simples, ok? O próximo comando que eu quero mostrar para vocês é um comando muito útil, que é o comando explodir, ok? Eu vou apagar essas figuras aqui e executar do início. O que é o explodir? Explodir quando nós temos, né, uma figura com uma entidade única. Por exemplo, eu tenho aqui um retângulo. Observe quando, deixa eu colocar aqui uma linha, uma camada preta. Tivemos um retângulo, uma dimensão, tá? Qualquer aqui, desenharmos um retângulo, ok? Comando retângulo. Então está aqui desenhado. Quando nós clicamos em qualquer lado do retângulo, observa que formou-se, né, uma entidade única. Se nós precisássemos apagar apenas um lado desse retângulo, como é que seria? Como é que é possível, né? Então, uma das opções, tá, sem precisar fazer outro desenho, é utilizar o comando explodir. Então, para explodir o desenho, ele vai dividir esta entidade única, esse objeto único que tem aqui, ó, formado por 4 linhas, que ele entende como uma linha só, em 4 segmentos, tá? Então, nós selecionamos a figura e clicamos aqui, ó. Dentro também, novamente, repito, dentro da aba padrão, grupo de comandos modificar, e ali está o comando explodir. Seleciona a figura, clica em explodir. Pronto, explodimos. Se eu clicar em qualquer lado da linha, então eu tenho agora cada lado do retângulo uma única entidade. Ó. Então esse é o comando explodir, ok? Ele, quando nós tivermos então várias, uma figura com um objeto único, nós podemos explodir essa figura, ok? Então eu posso vir aqui agora, selecionar esse lado e apagar, ok? Outro exemplo, por exemplo, eu tenho o comando polígono. Vamos fazer um polígono de 6 lados. Clique em polígono, escolhemos 6 lados, 6 Enter, especificar o centro, ok? Especificamos o centro, inscrito, vamos colocar um raio de 20, ok? Então aqui então um polígono de raio 5 de 6 lados, ok? Eu quero apagar um lado, esses dois lados do polígono. Como é que nós podemos fazer? Tá? Se nós clicarmos e apertar Del, vai apagar o polígono todo, ok? Então nós temos que explodir o polígono. Então seleciona a figura, clica em explodir, pronto, explodimos a figura. Agora se eu clicar em um lado da figura, está lá, tá? A possibilidade de explodir, certo? Por exemplo, se nós tivermos aqui, tá? Vou emendar aqui esse retângulo, tá? Se formos desenhar uma cota aqui neste retângulo, certo? Tá aqui as cotas, né? 37,71, tá? E haver necessidade aqui de alguma colocar essa figura aqui, essa cota aqui, fazendo aqui para o lado de fora. Houver a necessidade de apagar uma linha dessa cota. Se eu digitar, clicar em um ponto da cota e apertar Del, apaga toda, tá? Mas o que nós podemos fazer? Podemos selecionar a cota, clico no comando explodir e aí agora ela me permite, né, apagar, tá, segmentos da cota, inclusive editar o valor da cota, ok? Ele fica como um texto. Eu posso clicar em 37,71 e reeditar o número, ok? 37,7, tá? Isso daqui o AutoCAD, esse arredondamento é na configuração de cotas, ok? Só estou mostrando aqui
uma possibilidade, tá, de se fazer algumas alterações, ok? Se houver necessidade, inclusive se precisar apagar e tiver só a chamada do texto, certo? Das setas. Então esse é o comando explodir. A função dele, quando tem uma entidade única, é explodir. Na próxima aula nós vamos trabalhar com blocos e vai aparecer, né, a opção de vocês estarem pegando, né, pesquisando blocos na internet, caso haja necessidade. Ok? Estou mexendo aqui, mas era para apagar aqui. Tá? Eu só quero inserir no bloco aqui, ó. O bloco eu vou explicar a próxima aula, mas vou inserir aqui já adiantando um bloco. A inserção está escrito aqui na aba padrão, existe blocos aqui, ok? Blocos são desenhos configurados com uma única polyline, com uma única figura, ok? Então eu posso vir inserir, por exemplo, aqui. Eu tenho, tá, alguns blocos recentes que eu já inseri aqui, que era para mostrar para a aula. Eu tenho aqui, tá, um porco, por exemplo, tá? É um desenho, tá? Clico no porco, insiro aqui, ele ficou pequenininho, vou mudar a escala dele, ok? Venho aqui no objeto, escala, vou colocar uma escala de 20, tá? Fazer novamente, selecionar o ponto base, eu vou clicar, 20 entre, tá lá o nosso porquinho, certo? Então observe aqui que é uma figura. Se eu clicar em qualquer ponto, ó, e quiser editar essa figura, tá, eu não consigo, porque ele foi criado, né, foi desenhado e em seguida foi desenvolvido como, tá, um bloco de figura. Então eu venho aqui, tá, que se nós quisermos editar essa figura, né, mudar o ângulo de alguma pata, ou algo característico do bloco, tá certo? Editar o bloco. Eu seleciono todo o bloco, tá, e clico em explodir. Pronto. Agora cada segmento de quem fez, né, alguma pessoa desenhou esses blocos. A gente tem muitas páginas na internet que disponibiliza bloco de paisagismos, animais, tá? Objetos domésticos, sofá, né, pia, armários, mesas, cadeiras, carro, né? Então tem os blocos prontos, né, que as pessoas criam e disponibilizam, tá? Então esse é um dos blocos, né, disponíveis. Então, por exemplo, nós vimos aqui o rabinho dele está dessa forma. O rabo, você quer editar, cortar essa linha, você pode vir apagar, né? Em seguida emendar essas linhas, né? Então tá lá, ok? Então é uma opção de estar editando o bloco e novamente criar o bloco. Mas a criação de bloco eu mostro na próxima aula. Só estou mostrando, neste é o comando explodir, ou seja, explodimos o bloco e editamos o bloco. Pronto. O próximo parte da aula é a edição, né, de dividir uma linha, um objeto. O AutoCAD faz essa divisão automaticamente, e a inserção de pontos. Então nós temos aqui, é idêntico, tá, a apostila, ok? Temos aqui um círculo de raio 50, ok? Uma SP-Line e uma linha de 100 unidades. Então vamos repetir esse desenho aqui para vocês verem, certo? Então vou colocar aqui ao lado, tá? E aqui essas figuras foram divididas, certo? Então vamos fazer primeiro esse círculo de raio 50, ok? Então vou aqui ao lado, círculo, raio 50. Então está feito o círculo. E agora nós vamos dividir esse círculo. Observe que nós dividimos esse círculo em 6 partes iguais, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que nós fazemos a divisão? Tá? O AutoCAD faz isso para nós. Tá? O comando de dividir no AutoCAD, estar dentro da aba padrão, no grupo de comandos desenhar, e estar aqui, ó, neste botão N aqui, ó, e dividir, ok? Outras aulas eu já mostrei para vocês a linha de construção, linha de raio, tá? Múltiplos pontos, e agora dividir. Então vamos aqui no comando dividir, certo? Então eu clico no comando dividir, tá? Seleciono o círculo
ele vai me pedir inserir número de segmentos. Lembra que eram 6 segmentos que nós queríamos? Então, digito 6, que é o 6 que nós queremos, confirmo com Enter. Fez a divisão. Okay? Então, observe que o AutoCAD dividiu em 6, colocou 6 pontos, certo? Então, essa é a inserção de pontos e a divisão do círculo. O que eu quero mostrar nos pontos para vocês é que quando vocês executarem este desenho a primeira vez, eu vou dar um Ctrl C aqui para vocês, Ctrl Z para vocês verem, tá? E executar pela primeira vez, caso vocês vão estar fazendo e não aparecer esses pontos. Primeiro nós temos que configurar o estilo de pontos que nós queremos, tá? Que é o que você precisa. Então, você vir aqui onde tem a calculadora, tá? Coloca o mouse em cima, na seta, vai aparecer aqui embaixo o comando estilo de ponto, ok? Clique em estilo de ponto, vai aparecer aqui o AutoCAD alguns estilos. Ele vem configurado nessa primeira opção, tá? Aqui é um ponto mesmo. Eu vou configurá-lo aqui para vocês verem. Eu vou clicar em OK, tá? E agora eu vou fazer a divisão dos pontos, tá? Nesse círculo. Então vou em desenhar, pontos, seleciono o objeto que eu quero dividir, confirmo com Enter, 6 pontos, dou Enter, tá? E confirmo, tá? Clicando Enter. Observe que não apareceu os pontos. Se eu apagar o círculo, olha o que vai acontecer. E selecionar, vocês vão estar vendo aqui, ó, os 6 pontos, tá? Vou selecionar aqui onde era o círculo, ó. Selecionei os 6 pontos, só que os pontos são, tá? É muito pequeno, né? E é um verdadeiro, né? E não tem um, né, zoom, é um pixel apenas, né? Então, estão aí os 6 pontos, ó, desenhados, só que é praticamente, tá? Muito difícil, é imperceptível, tá? Ver esses pontos. Então nós podemos, né? Eu vou apagar aqui o 6 e fazer novamente. Então vou agora lá em utilitários, estilo de ponto, podemos escolher qualquer ponto, tá? Que seja visível, tá? Vou escolher esse que é o que estava, tá? O tamanho do ponto, se ele ficar muito grande, podemos redimensionar aqui o tamanho dele, tá? Tá com o tamanho 3, clique em OK. Então vou fazer o círculo novamente. 50, desenhar, pontos, objeto a ser dividido aqui na linha de comando, será esse círculo. Confirmo com Enter e insiro os segmentos. 6, Enter, pronto, está inserido os segmentos. Ok? O próximo é a linha aqui ao lado, ok? Então vou mover esse desenho aqui para baixo, que ele já está pronto. Vou mostrar para vocês esse segmento aqui. Nós temos essa linha aqui, ó. Vou colocar ela em vermelho para vocês, para ficar mais didático. Então eu quero dividir essa linha vermelha, tá? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos que dividir em 8 segmentos, ok? Então vamos lá desenhar essa linha. Linha, clicar no ortogonal, 100 unidades, confirmo com Enter. Desenhar, dividir, seleciono o objeto que quero dividir e insiro o número de segmentos. Já tem há 7 pontos aqui, ó. Se vocês contarem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que se eu inserir 7, ele vai ficar com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, ok? Então, os pontos, na verdade, ele insere o número de segmentos, ok? Deixa eu colocar aqui a linha 1. Então, vamos novamente colocar como deve ser feito, com 8 divisões. Então, dividir, selecionar a linha, 8, Enter. Novamente, fiz muito rápido aqui, fiz alguma coisa errada, seleciono o objeto, número de segmentos, 8, Enter. Pronto, então está aqui dividido, ok? 100, vou botar aqui para vocês verem. Então, 100, então lá, 100 unidades. Observe que ele vai dividir, ó, tá? Se eu 100 dividido por 8 dá 12,5, ok? Então, se eu clicar aqui e aqui, ó, 12,5 unidades. Observe que ele vê, né, o AutoCAD ele enxerga ponto como unidade de precisão, ok? Deixa eu apagar essa cota aqui. O que vai acontecer com vocês? Tá? É que o meu já está configurado, o meu AutoCAD.
Se vocês vão vir aqui embaixo, na guia de configurações, clicar no objeto Snap, de vocês não estar com o ponto ticado, eu vou deixar sem ticar, tá? Tem nenhum tique aqui, ó. Eu vou pedir para cotar. Seria cota linear, primeiro ponto, e vou puxar o mouse, ó. O mouse não tem objeto de precisão em nenhum ponto, ele vai ter no midpoint, que é o centro, e vai ter no endpoint aqui, que é o fim, ó, tá? Ele não enxerga os pontos. Para o AutoCAD tornar o ponto como um objeto de precisão, vocês vão vir aqui, ticar no objeto Snap ponto, clica fora, ok? Agora o objeto da ponto é um objeto de precisão, certo? Então eu posso colocar em qualquer ponto. Agora o AutoCAD está enxergando. Então isso é interessante se vocês precisarem disso. Daqui quando às vezes vocês exportam, né, coordenadas, né, do arquivo TXT para o AutoCAD, por exemplo, coordenadas obtidas pelo GPS, e essas coordenadas são transformadas em TXT e são importadas para o AutoCAD. E a hora que importa essas coordenadas, elas vêm em forma de ponto. E o ponto vocês não vão estar enxergando, tem que transformar o ponto, certo? Bom, para finalizar, daqui é um outro estilo de linha, tá? Um estilo de linha quase um estilo livre, existe esse estilo, tá descrito lá melhor na apostila, tá? Temos esse estilo de linha, tá? É o desenho, que é o estilo de linha, tá? SP-Line, tá? E VC da SP-Line, tá? Aqui o próprio estilo de desenho, tá? Ele já dá uma ideia de como é que ela é feita, tá? Eu vou clicar aqui na primeira, tá? E vou fazer um desenho. Desabilitar o F8. Então eu vou clicando, ó, com o mouse e ela vai ajustando uma curva, tá? Vai formando, tá? Um desenho livre, certo? Finaliza aqui com o botão Enter, certo? Então eu cliquei na segunda, se eu fizer o mesmo desenho, né? Ele vai ter um ajuste, né? Ele pega um ajuste aproximado, tá? Isso daqui tem uma explicação matemática aqui. Numa aula presencial eu posso estar conversando melhor sobre essa linha com vocês, certo? Então, vou apagar aqui as linhas, né? As duas linhas, a primeira ela foi, né, tangenciou os pontos e a segunda ela faz um ajuste, certo? Aqui para um desenho, quase um desenho livre. Então vou apagar aqui, vamos pegar essa linha aqui, ó. Vamos copiá-la, tá? Trazer para a direita, ou na verdade é um desenho a livre, né? Vou pegar a SP-Line, vamos fazer uma linha, né, semelhante, que na apostila está pedindo para vocês pegar essa figura e dividir, tá, em 5 segmentos, vai aparecer 4 pontos. Então, repetindo, desenhar, inserir novo de pontos, dividir, clico no objeto, 5, Enter. Então está lá, divisão de 5 pontos. Ok, pessoal? Então na aula de hoje, os comandos que eu queria mostrar para vocês foram esses, né? Então tá aqui uma apresentação, né? Uma explicação dos comandos alinhar, explodir e dividir no AutoCAD, ok? Então essa aula termina por aqui e até a próxima aula.